branco numa sociedade em que se divide racialmente, né, em que existe desigualdade racial. Eu acho que essa é uma primeira experiência que eu te traria, assim, de como foi para mim, em específico, assim, por trabalhar com as questões. Mas também te digo que é muito difícil para os pais e para as mães, para os responsáveis brancas e brancos, porque é um trabalho em conjunto. Se precisa despertar na família, que essa é uma questão, e aí quando despertar na família, ou seja, e esse despertar da família precisa também que seja orgânico, né, que não seja só uma causa política, que não seja só bem, já é bastante ser causa política, é bom também, mas que não, mas que seja orgânico também, né, que aquilo seja verdadeiro, né, que é para nós, adultos e adultas, também tenhamos isso, essa construção, para que ela seja passada com honestidade, porque eu acho que essa é uma questão também que a criança sente, assim, é para eu repetir isso porque isso é legal, né, ou é realmente para eu me comportar como uma criança branca, e aí nesse sentido eu tenho alguns compromissos com isso, eu preciso ter compromissos com o meu comportamento de pessoa branca, então requer da gente adulta, né, olhar mesmo para isso, ficar perguntando ali, e na escola, e ficar trazendo informação também, sabe? Parece chato, mas é preciso que venha junto mesmo, para que se torne um processo real mesmo, né? Honesto, sincero. Sabemos que nem sempre é simples e fácil promover esse debate. Entretanto, por mais que nos doa, é preciso tratar a questão racial rompendo com o silêncio em torno do tema nas nossas famílias. Realmente existe ainda uma negação, eu acho, né? Porque é um tema realmente dado, porque ele mexe em muitas feridas nossas, né? Enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto país. Então, assim, às vezes as pessoas falam as feridas estão lá e elas estão abertas, mas você não vê porque você dói, né? Você diz, não, tá doendo. Mas as feridas estão lá, então, assim, muitas vezes é melhor você silenciar, e essa é uma grande estratégia utilizada durante muito tempo, né, na nossa sociedade, nas nossas famílias também, silenciar em torno desse assunto. Então, no meio das discussões sobre, né, maternidade, realmente a questão racial ainda ela é pouco debatida, ela é pouco problematizada e refletida para além das próprias mães negras, quem de fato está discutindo, e então eu concordo com você, essa questão de maternagem, maternidade e questões étnico-raciais, são as mães negras, são as famílias negras, e aí a gente pensa que não é possível a gente ir se transformando de fato enquanto nação em um país antirracista se não estamos todas e todos juntos, a gente não pode guetificar essas discussões têm que atravessar todos os lugares, todas as práticas sociais, todos os espaços, né, todos os papéis que eu desempenho, porque ela nos constitui enquanto nação, ela nos atravessa, então, assim, é difícil, mas é necessário, então a gente precisa trazer isso e ampliar isso para os vários espaços, então, assim, a gente discutir isso entre as mães não negras também, mas eu vejo ainda que há uma dificuldade, porque as pessoas ficam às vezes assim, eu não sei como eu falo, fica com medo, com pudores, o importante é a gente começar, a gente não tem que saber tudo desde o início, não, vou estudar tudo, saber tudo para só então eu poder falar sobre isso, não, a gente vai a partir da necessidade, a gente vai fazendo, a gente vai encontrando parceiros e parceiras no meio do caminho, mas ainda é necessário. Então, quando você traz isso nessa questão dos adultos, é fundamental. Por quê? Porque na educação das crianças, né, dos bebês e das crianças, você tem valores e princípios que eles não são tomados na base do diálogo para as crianças, mas sim através das ações, dos comportamentos, das atitudes. Então, é necessário que a gente faça esse processo. Assim, com criança funciona muito mais além do falar, do fazer, do agir, né? Então, assim, do exemplo mesmo. Então, assim, é muito importante que a gente vá se desfazendo quando a gente se pegar tendo atitudes, falas racistas, porque a gente faz isso, porque a gente tem isso, porque isso nos constitui enquanto pessoas. Não vou dizer agora, não, eu não sou. É muito melhor que eu seja honesta comigo e diga sou,
tenho traços, tenho características, tenho pensamentos, tenho sentimentos, mas agora o que é que eu faço com tudo isso? Como é que eu me desconstruo para poder construir, junto com meu filho, junto com minha filha, outros caminhos, outras dinâmicas, e na parceria, porque as crianças também nos ajudam muito, nos desafiam muito dentro dessas dimensões. Então, se a gente puder fazer isso junto com elas, eu acho que ganhamos todos, ganhamos as famílias negras, não negras, ganhamos a sociedade brasileira, né? Então, acho que isso é fundamental. Com certeza, Flávia está correta. Isso é absolutamente fundamental. Foi exatamente isso que fez Michele Cruz, jornalista, mulher negra e mãe de Miguel e Joaquim. Embora seja uma mulher negra, ela nos contou que foi se descobrindo nesse lugar de pessoa negra, apenas com a chegada do primeiro filho, momento em que passou a refletir diretamente sobre essa questão racial, os impactos da raça na própria identidade, enfrentando questões de sua ancestralidade que jamais tinham sido pensadas e debatidas em sua família. Eu despertei para isso quando eu fui mãe, né? Quando o Miguel nasceu, o Miguel tem 7 anos, eu sou mulher, negra, mas eu não me enxergava, na verdade. Isso nunca foi... Veja, eu sempre fui essa que enfrentou o mundo, enfrentou um monte de coisa. E isso, para mim, eu passava por cima, assim, eu não admitia, né? Nunca admiti isso. Mas isso nunca tinha me atingido, vamos dizer assim. E aí eu fui mãe, né? E aí a gente passa a ter um outro olhar para tudo, a gente desperta para tudo, né? E aí eu fui vendo, e Miguel foi crescendo, e Miguel foi convivendo. A escola é um ambiente, a escola que eu escolhi para ele, que é uma extensão da nossa casa e deve ser, né? As escolas devem ser extensões da casa, é muito louco quando os pais colocam os filhos nas escolas que eles não, sob o meu ponto de vista, tá? Colocam os filhos na escola que eles não condizem com a educação ou com o jeito que aquela escola trabalha. E aí fica o menino, os pais sofrem, a criança sofre, porque em casa é de um jeito, o colégio é de outro. Enfim, nas premissas nas quais eles acreditam. A gente escolheu uma escola para Miguel que a gente acha que é muito legal, acha que condiz com o nosso dia a dia, com o nosso entendimento de mundo. A gente queria a formação da pessoa e depois a formação profissional, tudo, né? Porque tem pais que já começam no jardim da infância pensando no que o menino vai ser. A gente quer que ele seja. E a gente queria o Miguel tão assim que ele, aos 3 anos de idade, sei lá, 4 anos, ele já respondia. As pessoas diziam, o que é que você vai ser, né? Na minha família, assim, o que é que você vai ser quando você crescer? Ele dizia, Miguel. Eu achava isso maravilhoso, né? E eu ficava gritando por dentro, mas ele já sabia dessas respostas. Coisa que talvez na minha idade, no meu tempo, na minha idade, eu não dissesse, eu não sabia o que é que dizer. Eu então dizia qualquer coisa profissional, eu já espelhava o que o povo queria que eu fosse. Não era o que eu queria ser, né? E aí, quando o Miguel nasceu negro, cabelo cacheado, é ancestral mesmo, assim, é bem diferente, a gente é bem diferente, e é massa, e isso não é uma questão para ele, entendeu? Mas é uma questão para o mundo que ele vive. Então, eu já tive em conflitos, sem antes estudar mais, assim, só sendo mãe mesmo, em que eu tive que me segurar enquanto pessoa, enquanto mulher, para não voar no pescoço dessas pessoas, né? Dizendo assim, meu Deus, como é que eles fazem isso? É uma criança, né? Independente de qualquer coisa, uma criança. E se ele tivesse uma deficiência física, se ele é negro, se ele é branco, é uma criança, né? E no ambiente de criança, eu peguei Miguel sofrendo preconceito, né? E foi muito ruim isso para mim. Ele não estava nem aí, ele continuou andando de skate no lugar que ele estava, mas eu saí chorando do lugar. E eu nunca mais voltei naquele lugar, mas eu queria fazer mais do que isso. Naquele momento, eu não tinha a inteligência emocional para me controlar, de chamar a dona num canto, conversar, e eu saí dali. E a partir desse momento, e até isso, quando o Miguel nasceu, eu disse assim, eu tenho que aprender mais, assim, eu tenho que aprender
não para proteger, mas para mostrar, Miguel, que é para além disso, que ele precisa, de uma forma ou de outra, se proteger dessa sociedade como um todo, ensinar essa sociedade como um todo. E ele ensina muito a mim, toda hora, porque como para ele isso não é uma questão, a gordofobia não é uma questão, branco, preto, azul não é uma questão, ele passa por isso, sabe? Ele diz assim, diz coisas que só me orgulham, assim, eu fico gritando por dentro, tipo, estamos no caminho certo, sabe? Mas deixando ele ir, ajustando ele e talvez me educando mais do que educando a ele, sabe? Porque é isso, a gente foi, a gente decidiu, e aí é uma decisão casa, que a gente precisa aprender, porque a gente não pode aceitar mais, né? Então a gente já conseguiu algumas conquistas. É lindo e motivador escutar Michele, porque ela vai nos levando a pensar o quanto nós, pais e mães, também crescemos nesse processo de nos tornarmos educadores dos nossos filhos. À medida que vamos pensando, por exemplo, acerca dos valores que não abrimos mão, e quando elegemos, por exemplo, o respeito como um deles, a educação antirracista passa a fazer parte das nossas vidas. Mas não estamos, de modo algum, sozinhos nessa caminhada. Sabendo que os pais e as mães não educam sozinhos, mas sim em contextos culturais dos quais, por exemplo, as mídias têm um valor muito grande, perguntamos a Flávia Damião qual a importância da mídia na educação antirracista. E foi então que ela nos disse: eu acho que esse é um elemento muito importante que você traz, né? Essa questão das mídias e dessa indústria cultural para a infância, para as crianças. No Brasil, a gente tem agora, a gente começa a contar agora com desenhos, né, com um repertório maior de produções que consideram essa questão étnico-racial de forma positiva, de forma afirmativa. E aí a gente tem a turma de Nana e Nilo, que foi pensada e é produzida, escrita pelo professor Renato Nogueira, né, um professor do Rio de Janeiro, um professor de filosofia africana, mas que também trabalha com essa dimensão das infâncias. Então a gente já tem desenhos, a turma de Nana e Nilo, né? Então a gente pode começar a povoar o imaginário dessas crianças a partir de outros referenciais em torno da população negra, da história e da cultura africana e afro-brasileira. Né? Os livros também, as músicas, porque o que acontece? Durante muito tempo, como a gente vive numa sociedade racista, esses elementos, esses produtos culturais, né, para as infâncias, eles eram eivados desses preconceitos, desses estereótipos. E como você deu exemplo, né, no caso aí de Peppa Pig, da questão feminista, né, de que ou machista, que o pai não podia jogar, a mesma coisa tá posto dentro das relações étnico-raciais, né, e do antirracismo, ou seja, as crianças e personagens negros sempre colocados em posições subalternas, o Cascão, por exemplo, que é o o único negro da Turma da Mônica, que não gosta de tomar banho, né, que é feio, Então, assim, como que a gente vai olhando para, por exemplo, a Turma da Mônica, a gente vai percebendo isso, a gente vai desconstruindo isso junto com as nossas meninas e meninos. Por que só o Cascão, né? Que grupo ele compõe e por que esses estereótipos em torno deles, né? Então, assim, a gente precisa ir buscando, e isso está sendo produzido, eu acho que ainda numa velocidade, numa quantidade muito inferior que a gente precisa, de fato, enquanto nação. Porque se a gente sai ou tem acesso às produções de outros países, a gente vê que países com a população negra muito menor, você tem uma diversidade de material, uma representatividade dos vários grupos, inclusive da população negra, muito mais intensa nos filmes, nos desenhos, nas músicas, nas histórias, e a gente ainda tem muito pouco, né? Então, assim, é um cuidado mesmo com o que a gente oferece, com o que a gente pensa, com o que a gente olha, porque às vezes uma história que fala que a gente pega uma história de um cabelo, né? Cabelos de Lelê, uma história que vai falar do cabelo, assim, no primeiro momento pode parecer muito legal, muito massa, aquela história
traz uma referência sobre o cabelo da menina negra, como é, mas ao fundo, quando você vai vendo, esse cabelo, ele tá assanhado, ele tá emaranhado, ele tá, sabe? Então, assim, não reflete de fato o que, num primeiro momento, quis desconstruir, às vezes só reforça. Então, esse olhar